Então, sei lá, o objetivo era fazer um site, a gente vai utilizar todas aquelas tecnologias que já foram vistas, né, HTML, CSS, Bootstrap, para que ele tenha uma página que seja capaz de cadastrar os alunos de uma escola. Então, a gente vai ter o nome, data de nascimento, o ano e a matéria preferida. Além disso, a gente precisa aplicar Bootstrap e apresentar todos os alunos cadastrados na tabela. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou iniciar aqui o meu servidor, o Champ. Tanto faz, pode ser o Champ, o Vertrigo. Eu vou estar iniciando o Apache e o MySQL, que a gente vai precisar dos dois. A primeira coisa que eu vou estar fazendo vai ser a criação do banco de dados. Então, eu vou entrar lá no phpMyAdmin. E vou fazer a criação do banco de dados aqui. Então, vou vir aqui, vou criar um new. Vou chamar esse banco de dados aqui de, pode ser escola. E aí eu vou criar a tabela aqui de alunos. Vai ser aluno, elas são nome, data de nascimento, ano e matéria preferida. Vocês poderiam criar por aqui, poderia criar via script, tanto faz. Vou criar ela por aqui. Aluno, 5 colunas. Uma delas vai ser o ID, né? Ela vai ser... Cadê o auto-incremento? Auto-incremento. E ela é primary key. Cadê? Marca isso aqui com primary key, nem sei. Aqui, ó, primary. Já está marcada. Depois nome. Vai ser um varchar, pode ser de 100. Data de nascimento. Vai ser um date. Depois ano inteiro e matéria. Vai ser um varchar de 100 também. Beleza, tá aí nessa tabela. Agora nós podemos começar a fazer a criação da nossa página. Então vou vir aqui no meu htdocs aqui, que é como se fosse o www do Vertrigo. Vou criar minha página aqui de escola. E a primeira coisa que eu vou fazer vai ser criar minhas páginas de JavaScript e de CSS para mim poder baixar lá os meus programas, as minhas bibliotecas. Eu vou aproveitar aqui da última aula que a gente já fez aqui e vou pegar tanto o JavaScript quanto o Bootstrap. Já vou levar elas para lá. Escola. E aí eu vou pegar essa custom aqui, eu acho que ela só tem um botão, não preciso de apagar ela. JavaScript tem essas funções que eu não vou utilizar, vou utilizar só jQuery e jQuery Mask. Vou começar aqui criando a minha página agora em PHP, index.php. E aí dentro dela nós vamos começar a fazer aqui o nosso formulário. Então vou vir aqui, vou criar um doctype HTML. Primeira coisa, antes de eu fazer qualquer programação, eu vou criar o meu formulário aqui. Root escola. E no meu body aqui eu vou começar a fazer o meu formulário. Então vou começar a criar aqui a minha classe de container. E aí eu vou criar meu formulário agora. A classe de row. Por enquanto eu não vou preocupar em fazer nada de método com ele, nem nada do tipo. Vou começar só criando o formulário mesmo, classe row. E aí agora nós vamos colocar os nossos inputs. Então div class form group. E aí dentro dele nós vamos ter um label, nome e um input. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui. Vamos pôr o nome, a data de nascimento. Então vou pôr o nome 3, data de nascimento 2, matéria 3, ano 1. Pode ser. Então, nascimento vai ser do tipo date.
Depois nós vamos ter o ano, é do tipo number. E por último nós vamos ter o matéria. Além disso, depois nós vamos ter aqui, vai ter 3, 6, 9, sobrou 3, vou colocar meu botão aqui. Vou colocar 2 botões. Meet. Eu vou até aproveitar e já colocar essa classe btn bottom aqui também. Que é o salvar. E vou ter um novo aqui, que vai para index.php. Esse aqui eu vou colocar aqui também a classe de btn primary. Vamos ver como é que tá ficando isso aqui por enquanto. Vou vir aqui, vou rodar localhost / escola. Não pegou as classes. Ah, é lógico, né? Vou pôr meu bootstrap, meu custom aqui também. Vamos ver. Já tá lá. Data de nascimento, o ano. O ano ficou curtinho, hein? Eu vou colocar 2 aqui. Vou voltar para 2. Ok. Vou pôr um título aqui antes, só para ficar mais bonitinho. Antes da row. Beleza, tá bom. Ok. Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou fazer a minha listagem aqui já, também. Vou pôr uma table stripped aqui já. E eu já vou vir aqui, vou criar o meu tRead. Vou pôr uma tr com, vão ser, eu falei alguma coisa do que era para aparecer na listagem, deixa eu ver. Deve ser mostrado nome e matéria. Então, nome, matéria. Além disso, eu vou ter o editar e o excluir aqui também. Antes disso, eu vou vir aqui, vou criar uma classe aqui, form group, que eu vou colocar um input aqui dentro. Vai ser o meu input de pesquisar. Ele vai ficar antes da minha tabela. Vou colocar ele dessa forma aqui. Vai ter um campinho em cima aqui. E antes dele eu vou pôr um H1 aqui também, só com escrito listagem. Ficar mais organizadinho. Isso. Beleza. Eu vou vir aqui, antes da minha tabela, eu vou criar o call group dela aqui. Vou definir as... Vou fazer que a primeira tenha mais ou menos uns 200. A segunda pode ter 200 também. A terceira e a quarta pode ter só 100. Fica melhor. Isso. Eu vou até por 80 aqui. Ele distribui melhor aí para nós. Ok. Aí agora eu vou vir aqui no meu tbody. Por enquanto ainda não tem nada. Então eu vou deixar ela vazia aqui. E ok. Dessa forma aqui, a gente já finaliza a parte visual.
Vou vir aqui, inclusive, eu vou fazer por partes aqui no GitHub hoje. Vou fazer a criação dele aqui, seria o primeiro commit agora. Dá como é que é o padrão que eu estou utilizando? 2020, 2, atividade 03. É isso mesmo? Ok. Vou criar ele aqui. Já vou vir aqui, já vou fazer o meu commit aqui. Init dd asterisco git commit -m interface. Beleza. Aí agora eu vou add ao remoto git push origin master. Vou mandar para lá. Ainda não foi? Foi agora. Então tá lá. A interface subido já. Vamos para o segundo ponto. Agora nós vamos focar no que? No segundo momento, vamos começar a fazer a programação. Então é o seguinte. Para a gente poder fazer essa programação aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser uma forma de eu vir aqui e salvar. E aqui quando eu clico aqui no meu novo, eu redireciono para a página inicial, tá bonitinho. Quando eu clicar em salvar, eu quero que esse conteúdo do meu formulário ele vai para algum lugar. Então eu vou vir aqui na minha tag de formulário. Primeira coisa que eu vou vir aqui, vou definir o método da requisição. Eu acho que eu já até falei com vocês isso aqui, né? Que a gente tem dois métodos de requisição. O get, que passa os caminhos aqui pela URL, e o post, que ele passa dentro da submissão de forma oculta. Para a gente, quando a gente está trabalhando aqui, é mais vantagem a gente trabalhar com o post. Por quê? Porque, primeiro, às vezes a quantidade de dados que a gente pode ter pode ultrapassar o limite definido aqui da URL. Segundo, os usuários conseguem vir aqui e fazer alteração se a gente enviar via GET ou via post, se a gente enviar via GET. Então é mais seguro também e é mais interessante a gente trabalhar sempre com os nossos formulários enviando via post. Então foi definido aqui que ele vai enviar via post. E aí eu tenho de definir uma action, que vai ser justamente para onde que esse formulário vai enviar essas informações. Quando a gente está trabalhando aqui com uma linguagem de programação para web pura, por exemplo, PHP, ou se a gente estivesse trabalhando com ASP, com Java, a gente redireciona isso aqui para uma página. A gente precisa redirecionar essa informação que está vindo aqui do formulário para alguma página. Se a gente estiver trabalhando com um framework mais avançado, a gente pode redirecionar para um controlador. Mas por enquanto a gente vai fazer a forma simples aqui mesmo, que é o objetivo de trabalhar com a programação utilizando o MVC, etc., é para a disciplina do próximo semestre. Essa aqui é a disciplina mais básica. Então a gente vai focar aqui em redirecionar para uma página. Eu posso vir aqui, por exemplo, chamar minha página de salvar.php. E aí dentro dessa página salvar.php, a gente vai ter de fazer a nossa lógica, que vai ser responsável por pegar e salvar esse conteúdo. Se a gente estivesse trabalhando com um controlador ou com algum framework diferente, a rota que a gente estava indicando, ou seja, o caminho que a gente indicar aqui, tem de conter essa lógica para salvar o conteúdo. Então, no meu caso aqui, como eu redirecionei para uma página salvar, eu vou vir aqui e vou criar um arquivo chamado salvar.php. E dentro desse arquivo salvar.php, a gente vai começar a programar aqui utilizando PHP agora. Então, eu vou vir aqui e vou abrir a minha tag de PHP aqui. Primeira coisa, deixa eu atualizar aqui. Se eu vier aqui colocar um teste aqui, sei lá, vou pôr qualquer data aqui, ano pode ser o de 2020, matéria, teste. Quando eu clico em salvar, vocês vão ver que vai vir para essa página aqui e ela está em branco. Primeira coisa que a gente tem de fazer é coletar as informações que vieram a partir daquela requisição. Então, se a gente enviou essas requisições a partir do post, existe uma variável global no PHP chamada cifrão_post, que pega as informações que vieram com a requisição post. Se a gente tivesse enviado via GET, a gente teria o cifrão_get, que serve para poder pegar essas informações via GET. E todas essas informações que a gente envia dentro de um formulário na web, eu vou mostrar aqui para vocês pela network, toda vez que a gente envia essas informações, a gente consegue vir aqui e notar ela aqui pelos headers. Se eu vier aqui e dar um zoom aqui, vocês vão ver todas elas aqui. E essas informações, elas estão armazenadas em formato de dicionário. Então, toda vez que a gente está trabalhando com formato de dicionário, ela é uma estrutura de dados que ela tem
uma chave e tem o valor. Essa chave geralmente é uma string e o valor é o valor que foi passado naquela variável. Então, no nosso caso aqui, o nosso dicionário, no momento, ele tem 4 chaves. Uma chave chamada nome, outra nascimento, outra ano e outra matéria. Justamente os nomes dos nossos campos que a gente definiu aqui. Então, toda vez que a gente envia o valor, o nome da propriedade name que a gente coloca nas nossas inputs, vai ser a chave do dicionário que vai receber lá do outro lado. Então, a gente vem aqui e a gente consegue acessar, então, dessa forma. Se eu vier aqui, por exemplo, como a gente fez a requisição do tipo post, eu vou pegar cifrão post. Se eu vier aqui chamar post, underline, nome, a gente vai ter acesso justamente àquela variável que a gente definiu lá no nosso controlador aqui, como sendo a do input nome. Eu vou vir aqui, vou dar um eco aqui só para vocês verem. O eco é a função de printar. Se eu vier e atualizar, olha lá, ele printou o nome aqui para mim. A mesma coisa seria com o telefone, com a data de nascimento, com o ano e etc. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa que eu vou vir aqui e vou fazer vai ser criar as variáveis. As variáveis no PHP, elas têm a característica de sempre serem iniciadas com cifrão. Então, eu vou vir aqui e vou criar um nome, vou criar um nascimento, vou criar um ano e vou criar uma... qual que é a outra matéria? E aí agora eu quero ver o seguinte, em algumas requisições pode que esse conteúdo não venha, então eu quero vir aqui e vou ver e set esse nome, ou seja, esse nome veio na minha requisição, se ele veio, eu venho e atribuo a variável nome com aquele post. E eu vou fazer isso para minhas 4 variáveis. O ideal, para ficar mais fácil para vocês, é que vocês sempre tenham, na mesma variável que você mandou lá da propriedade do lado de fora, do lado do input, você utiliza o mesmo nome aqui dentro, senão começa a dar nó na cabeça. Então, dessa forma, a gente pegou aqui as 4 variáveis. Nome, nascimento, ano e matéria. Se eu vier aqui e der um echo aqui agora, ó, nome, vamos dar um echo nas 4 variáveis. Nascimento, ano e matéria. Salvando lá, tá lá todas elas. No caso, como eu não quebrei a página, ficou uma na frente da outra. Se tiver um concatenação com espaço aqui, o símbolo de concatenação do PHP é o ponto. Então vai ficar lá, tá vendo? Um espacinho no turno, tá. Então a primeira coisa que a gente fez foi pegar essas variáveis. Agora, o que eu quero fazer com essas variáveis? Quando o meu usuário foi lá e digitou essas variáveis aí para mim, o que eu quero fazer é persistir essa informação. Então eu quero vir aqui no meu banco de dados, que está definido aqui, e gravar essas informações. Então a gente vai ter de fazer uma forma para a gente conectar com o nosso banco de dados. A forma mais simples que a gente tem é utilizando o MySQL-i, que é uma interface de conexão com o banco de dados do próprio PHP. Então, eu vou vir aqui e vou criar uma variável conexão igual a new MySQL-i. Isso mesmo? Deixa eu confirmar aqui. MySQL-i PHP. Tem a função close, ok, mas eu quero a variável quick start connections. Olha lá, new MySQL, é isso mesmo. Então eu venho aqui e passo as propriedades. Primeiro, qual que é o servidor que eu estou acessando? Usuário, senha e banco. Então vamos lá, qual que é o servidor que eu estou acessando? Máquina local, localhost. Qual que é o meu usuário? Root. Qual que é a minha senha? No champ é vazia. Se fosse no Vertrigo, era Vertrigo. Qual que é o banco que eu vou conectar? Escola. Pronto, dessa forma eu conectei. Lá no final, a última coisa que eu tenho de fazer é MySQL underline close, para mim fechar a minha conexão. Porque se eu deixar essa conexão aberta, ela está lá, consumindo memória e tal. Rotina, minha máquina. Uma máquina só, são simples as conexões. Imagina no servidor postado lá na web, se você for deixando as conexões abertas, ele vai começar a dificultar pela quantidade de recursos limitados, dependendo da requisição. Então, se eu vier aqui agora atualizar, parece que não mudou nada por enquanto, porque a gente só fez o salvar, só criou conexão. Mas se não tivesse dado certo, eu já teria dado algum erro. Por exemplo, se eu vier aqui trocar o nome do banco, vocês vão ver que ele já vai retornar aqui dando algum erro. Então, pelo menos como não avisou nada, a gente está com a conexão feita aqui tranquilamente. E aí agora eu vou vir aqui e vou criar o meu comando.
Em criar meu primeiro comando aqui, o que a gente quer fazer é fazer um insert. Então, vou vir aqui, eu vou criar um statement, vai ser chamada função conexão, função prepaid. Então, isso aqui quer dizer que esse objeto conexão aqui, eu estou chamando a função prepaid dele. Essa função prepaid, ela recebe um SQL, um comando SQL. E aí a gente vai determinar o comando que a gente quer fazer aqui. No meu caso, eu quero fazer um insert. Então, eu vou vir aqui, ó, insert into aluno. E aí eu vou colocar os valores que eu quero inserir, né? Nome, nascimento, ano, matéria, values. E aí a gente coloca os valores aqui. Mas eu não vou concatenar, eu vou vir aqui e vou colocar 4 interrogações. Por quê? Porque logo abaixo a gente vai vir e vai preencher essas interrogações com os valores corretos. Então, isso aqui me indica que o meu comando ele vai estar esperando que eu preencha 4 valores aqui para ele. Sendo que esse primeiro é o primeiro valor, esse segundo é o segundo, terceiro e quarto, e assim por diante. Então, vou vir aqui. Desculpa. Então, depois que a gente fez o prepared aqui, ó, só mostrando para vocês, se eu viesse aqui, ó, prepared statements, tá vendo lá, ele começa aqui e faz o prepared. Depois que a gente tem de fazer, a gente tem de vincular os parâmetros, que é o bind parent. Então, vou vir aqui, ó, stmt, chamar a função bind parent. Essa função bind parent vai vincular os parâmetros para mim da seguinte maneira. Primeira coisa que a gente tem de fazer, a gente tem de determinar quais os tipos de dados que cada um desses aqui vão aceitar. Os tipos de dados é muito simples, a gente tem basicamente 3 tipos de dados. Lembra que quando vocês forem fazer o insert lá no banco de dados, em alguns comandos, em alguns tipos de dados, vocês têm de colocar eles entre aspas. Outros são números inteiros e outros são números com casas decimais. Então, basicamente, a gente tem a string, o inteiro e o decimal. E aí a gente determina a partir da primeira inicial. S para string, I para inteiro, D para decimal. Então, eu vou vir aqui e vou definir. O nome eu sei que é uma string, então é S. A data de nascimento é uma data, mas a gente coloca também entre aspas, então também é S. O ano é um inteiro e a matéria é uma string. Então, a gente define essa primeira coisa aqui que a gente faz, é definir qual que é a ordem desses valores aqui. Como eu sei que é nome, nascimento, ano e matéria, eu sei que é string, que é o nome, o nascimento é data, mas é entre aspas, é string, ano é inteiro e matéria é string. E aí depois a gente coloca as nossas variáveis. Lembrando, esse primeiro tipo corresponde à primeira interrogação. Esse segundo corresponde ao segundo e assim por diante. E da mesma forma as variáveis agora. A primeira variável que eu colocar aqui vai ser substituída na primeira interrogação, a segunda na segunda e assim por diante. Então, vou colocar a primeira variável é o nome, depois é o nascimento, depois é o ano, depois a matéria. Por último, a gente vai dar um stmt execute, que é a função para rodar. Vamos ver o que vai acontecer quando eu atualizar aqui. Ele parece que não fez nada, né? Mas se eu vier aqui na minha tabela de aluno, cadê meu aluninhos? Tá lá o meu objeto de teste. Só que a gente precisa, não pode deixar essa página em branco aqui, senão o usuário fica meio desregulado, né? Não sabe o que faz. Então, o que a gente faz aqui? A gente redireciona esse camarada de volta. Então, eu vou vir aqui colocar um header location, peraí, só um instante, header location, peraí, deixa eu lembrar, deixa eu só pôr um redirect aqui, agora eu esqueci como é que faz, redirect de PHP, é o header, justamente, é header, cadê location? É header location, é isso mesmo, eu tava, location, 2 pontos, para onde eu quero que volte, eu quero que volte para minha index.php. Então, na hora que eu vier aqui atualizar agora, ele vai salvar e aí ele vai voltar para a minha página inicial. E aí, sempre que a gente vier aqui criar um novo teste, teste 2, vamos pôr a data de hoje aqui, bonitinho e tal, tanto faz, o ano e a matéria teste, ele vai salvar e vai voltar aqui para a gente. O que a gente quer que faz agora o segundo movimento? Quero vir e colocar esses camaradas que eu acabei de salvar aqui dentro da minha listagem aqui, né? Então, vamos fazer isso aqui agora. Vou voltar aqui para minha index. E aí agora, a gente pode fazer isso aqui de várias formas. Eu acho interessante a gente fazer isso aqui em um arquivo separado. Porque a gente tenta dar uma organizada melhor no que está indicando arquivo que é PHP
que é lógica de PHP e o que está com arquivos que é HTML. Mas aí vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Se quiser fazer arquivos separados, se quiser fazer no mesmo lugar. Eu vou fazer aqui no mesmo lugar que fica mais fácil. Tá? Mas nas próximas a gente pode fazer com um arquivo separado aqui, é melhor. Então eu vou vir aqui, vou criar uma PHP aqui. Eu vou precisar de ter a minha conexão novamente. Então inclusive vou até levar ela já para cá. E aí agora, o que eu vou fazer? Eu preciso selecionar todos os meus alunos que estão lá no banco. Então eu vou vir aqui e vou chamar na minha variável alunos, vai ser conexão. Agora, ao invés de ser o STMT, vai ser a conexão query. A gente vai criar uma query primeiro. E eu vou vir aqui, vou selecionar asterisco from aluno. Certo? Deixa eu confirmar aqui. Cadê? Justamente, uma conexão query. Aí agora, depois que eu já fiz isso aqui, eu posso vir aqui e lá no final, criar um comando de PHP aqui de novo, só para mim não esquecer, e fechar minha conexão. E aí o que eu vou fazer? Aqui dentro desse meu tbody, eu vou estar rodando o meu código PHP. Para mim poder fazer um while. Por quê? Eu não sei quantos registros eu tenho na minha tabela, então eu vou percorrer todos. Então, enquanto registro foi igual a alunos, eu vou até chamar aqui de aluno, foi igual a alunos, fetch, assoc. O que essa fetch assoc vai fazer? Enquanto eu tiver um aluno, ela vai me retornar true e vai me devolver esse aluno aqui para essa variável de aluno. Na hora que eu não tiver mais aluno, ela vai me retornar falso e vai sair do meu while. E aí, no meio disso aqui, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar criando uma TR. Para cada aluno que eu tenho, eu crio uma TR aqui com o meu camaradinha. Então, eu vou vir aqui na TD e aí eu vou imprimir o meu aluno. Para eu poder imprimir o meu aluno, eu posso usar o eco, igual eu já mostrei para vocês, ou eu posso usar esse aqui também, que é o símbolo de impressão reduzida. Que aí eu quero imprimir o nome, então é só utilizar esse símbolo aqui que eu faço a impressão reduzida, que é cifrão, interrogação igual e no final interrogação só. Dessa forma a gente imprime de forma reduzida. Nome, matéria, e aí depois eu vou ter duas TDs vazias por enquanto, que são para o meu editar e excluir. Vamos ver como é que está ficando isso aqui lá na tela. Já está trazendo os meus camaradinhos lá, ó. O teste e tal, teste 2 e assim por diante. E a matéria aqui também, as minhas matérias são totalmente criativas aqui, né? Vamos ver o que a gente faz aqui. Vamos colocar um aluno aqui, né? Aluno 2. Vamos pôr a data aqui. Ano 2020 e matéria vamos pôr DAO aqui. Ele já vai salvar e já vai vir aqui para minha tabelinha automaticamente. Agora nós precisamos de fazer essas duas operações, para mim editar e para mim excluir. Então vou vir aqui e vou começar fazendo o excluir. Vou vir aqui, vou criar um A, vou chamar para uma rota excluir.php e vou passar o ID desse camarada como parâmetro. Observa que agora eu já vou passar esse ID como sendo via get. Então eu vou colocar interrogação, o nome do campo e na frente eu vou concatenar com a impressão do meu ID. Então observa que aqui eu estou passando como via get esse parâmetro, para ele poder excluir. A classe vai ser btn pode ser o danger. E vou dar um clique nesse camarada aqui, return, vou confirmar. Tem certeza? Só para ele não ter clicado lá sem querer para excluir. Vamos ver como que fica, se eu vier aqui atualizar agora.
vai estar lá o meu botão de excluir. Se eu vier aqui clicar em excluir, vai perguntar se tem certeza. Se eu der cancelar, sai fora. Se eu der excluir, ele vai vir aqui para minha página, que vai ser a minha excluir.php. Como a gente ainda não construiu ela vai me dar um erro aqui. Então eu vou vir aqui agora e vou criar o meu excluir.php. O que eu vou fazer nesse excluir.php? Eu vou ter de fazer a rotina para excluir esse camarada. Então eu vou vir aqui, o que eu preciso fazer? Primeira coisa, pegar o id. Então id igual if e set. Como veio pela URL, agora eu pegar do parâmetro get. Se no caso foi setado, id igual a get id. E aí agora nós vamos fazer lá os testes. Cria conexão, faz o prepare, tudo bonitinho. Então eu vou criar a conexão aqui, vou só levar a conexão aqui, MySQL underline close a conexão. E agora eu vou criar o statement aqui, conexão prepare. Essa função vai ser delete from aluno where id igual a tal. Vamos preparar stmt bind parent. É apenas um inteiro, que vai ser o meu id. E depois nós damos o stmt execute. No final, header location vai lá para index.php novamente. Então ele vai pegar o id, vai executar o delete e deletou, fechou, bonitinho. Então vamos voltar aqui na nossa página. Se eu quiser excluir, deseja, ok, ele some. Ele já vai excluir do banco lá automaticamente para mim essas matérias que eu não quiser. Por último, vamos fazer o editar. O editar a gente vai criar um outro botãozinho aqui. Só que quando a gente clica em editar, a gente vai aproveitar a mesma página. Então eu vou mandar para index.php aqui, passando o id desse camarada. A classe dele vai ser btn warning, que é o amarelo. E aí nós vamos chamar de função de editar. Quando eu vier aqui agora e editar, ó, vocês vão ver que quando eu clicar no editar, vai vir aqui para cima já com o id que eu quero editar. E aí agora o que eu preciso fazer na minha index? Eu preciso vir aqui e pegar o id. Aí vou fazer o que? No caso, eu vou começar ele vazio e testar se e set o meu id. O id vai ser, no caso, o get, no caso, cifrão, underline get id. O meu id vai ser o get id. Além disso, eu já posso vir aqui até colocar isso aqui dentro da chave, que aí nós já podemos buscar nosso id lá do banco. O que eu vou fazer? Eu vou criar as minhas variáveis aqui de nome, nascimento, ano e matéria. E aí no caso, se existir o id, nós vamos vir aqui e vamos fazer o aluno igual a conexão carry select asterisco from aluno where id igual a, e vamos concatenar com aquele id. E aí eu vou fazer no caso, eu vou chamar aqui de aluno, não? Pode ser também de aluno. Aluno vai ficar confuso. Deixa eu vir aqui. Dados, dados, e aí aluno é igual dados fetch assoc, que aí ele vai vir aqui para o aluno. E aí a gente define os nossos campos lá, nome igual a aluno, nome, e assim por diante para todos os quatro. Nascimento, ano e matéria. Dessa forma, quando a gente entrar aqui, a gente vai estar guardado nessas variáveis. E eu vou vir aqui, vou colocar essas variáveis aqui no Velo. Por quê? Porque aí eu vou imprimir elas aqui dentro. Se a gente tiver o camarada vazio, igual foi aqui em cima, quando não veio o ID, ele vai vir vazio.
Se ele não tiver vazio, ele vai trazer os dados que estão sendo da edição. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui com o nascimento, ano e matéria. Então, olha lá. Quando eu estiver aqui editando, já vai trazer os dados aqui automaticamente para mim. Quando eu estiver clicando no novo, vai estar tudo vazio. E aí, por isso, com isso a gente consegue vir aqui e fazer a modificação. Se eu vier aqui tirar esse 2 aqui e salvar, o último problema que tem é esse daqui. A gente não sabe quando eu estou editando ou quando eu estou criando um novo. E eu preciso fazer isso de alguma forma definir. Como que eu vou fazer? A forma mais fácil quando a gente tem um campo autoincremento é vir aqui no início e atribuir o seu ID como 0. E aí vocês concordam comigo que se o meu ID for diferente de 0, eu vou estar editando um camarada. Se o meu ID for igual a 0, quer dizer que eu estou criando um novo. Aí a gente vem aqui dentro do na nossa div e cria um input do tipo hidden, que essas inputs do tipo hidden, elas só servem para enviar um dado lá para o servidor. Quem é o usuário da página não vai conseguir ver ela. E aí a gente plota o nosso ID aqui dentro. E ela vai ter justamente o valor do meu ID. Quando eu atualizar minha página, olha lá, se eu inspecionar aqui agora, ó, quando eu estou criando um novo, igual nesse caso, o ID está valendo 0. Se eu vier aqui e editar, o ID vai estar valendo o ID do camarada que eu estou editando. Então, dessa forma, eu vou enviar essa informação do ID lá para o meu processar, para o meu salvar, e aí eu vou saber quando eu estou criando um novo ou quando eu estou editando. Eu vou vir aqui, vou trazer o ID também, vou fazer o i7 nele para eu poder pegar o ID. E aí, só que agora, ao invés de eu já fazer o insert direto, eu vou vir aqui e vou ver. Se o ID for igual a 0, a gente vai fazer isso daqui, que é para fazer a inserção. Se não, a gente vai fazer um outro STMT, que apesar de ser parecido com esse, a gente vai fazer o update. Então, STMT igual a conexão, prepare, update, aluno, set nome igual a tan, nascimento igual a, não sei, ano igual a an, matéria igual a tan, where id igual a tan. E aí a gente vai passar o id. Então eu vou fazer agora no meu bin de perna aqui, eu vou bindar 5 parâmetros. Nome é string, nascimento é data, mas é como string, ano é inteiro, matéria é string e o id é inteiro. E a gente vai passar nome, nascimento, ano, matéria e id. E por último, a gente vai dar o execute. Então, observa, se o ID vier como 0, eu estou criando um novo camarada. Se não, eu estou editando. Se eu pegar aqui agora, vamos editar, por exemplo, esse aqui do teste 2. A matéria aqui não vai ser mais teste, vai ser matéria português. Quando eu salvar, eu estou alterando esse aqui. Se eu vier aqui editar esse aqui, teste, pode ser assim, ele está editando. Se eu clicar em novo, ou se eu tiver terminado de criar um novo aqui, e se eu vier aqui criar um aluno 3, ele vai vir e vai salvar com uma nova matéria. Então, dessa forma, a gente termina o segundo requisito aqui, que é a de criação do CRUD. Vou vir aqui, inclusive, vou dar o getDD asterisco, git commit -m CRUD, git push origin master. Mandar lá para o nosso git.php. Agora vamos para a última parte, que é a pesquisa, utilizando o nosso campo aqui. Então eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte. A primeira coisa que eu tenho de vir aqui e fazer de alguma forma é vir aqui e classificar que eu quero pesquisar somente por essas duas colunas aqui, nome e matéria. Porque senão, se eu começar a digitar aqui, por exemplo, editar, ele vai filtrar todas, porque existe aqui a editar aparecendo em todas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser filtrar apenas essas duas tabelas. Então, eu vou vir aqui nas PDs dela e vou colocar uma classe aqui de pesquisa. Dessa forma, a gente filtra que a gente quer apenas as que estão nessas duas tabelas aqui.
Segunda coisa que a gente vai fazer, a gente vai vir aqui, vai criar uma funçãozinha aqui de pesquisar. Ela vai receber o meu texto aqui dentro, que eu quero pesquisar. Quando que essa função vai ser chamada, eu vou vir aqui no meu input e vou dar um onKeyApp. Eu vou chamar a minha função de pesquisar, passando o this.val. Ou seja, toda vez que eu digitar alguma coisa aqui, eu vou pesquisar a partir desse valor. E aí eu vou vir aqui e vou garantir que eu quero pesquisar sempre esse meu texto. Então eu vou só dar um console.log o texto aqui, primeira coisa, para a gente poder ver se está saindo tudo ok. Então vou vir aqui, atualizar minha página. Deixa eu pôr aparecendo o console aqui, atualizei minha página. Vamos começar aqui, se eu estivesse digitando aqui, ó, teste. Ah, ele não deu erro por quê, né? Eu não importei a jQuery. Então deixa eu vir aqui, importar a jQuery. Vamos atualizar. Pode ver que à medida que eu estou digitando aqui, os valores estão sendo replicados ali embaixo. É esse valor aí que a gente quer pesquisar. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser tratar esse meu texto aqui, para a gente poder não ter, tipo, por exemplo, se eu começar a digitar e colocar um espaço, eu não quero pesquisar por esse espaço, então a gente vai dar uma trimada nesse texto. Além disso, eu não quero que tenha diferenciação entre letras maiúsculas e minúsculas. Então eu vou vir aqui e vou tratar também para poder garantir isso. Então texto é igual a trim texto, acho que é o trim mesmo, e além disso, não, eu acho que é assim, é texto.trim, é isso aqui mesmo, texto.trim, e aí depois eu vou pôr to lowercase. No meu caso eu vou pôr tudo minúsculo, poderia fazer o contrário se eu quisesse também, pôr tudo maiúsculo, tá? Só mostrando aqui para vocês, na hora que eu vier aqui tratar aqui agora, teste, tá vendo? Ele já vai retornar o texto tudo minúsculo. Dessa forma a gente garante que a gente vai, quando estiver pesquisando aqui, ignorar esse tipo de condição. Além disso, agora o que eu vou fazer? O que eu tenho de fazer? Eu tenho de percorrer cada uma dessas minhas linhas aqui para mim poder ver. Para mim poder percorrer, então eu vou selecionar a minha tabela. Eu vou até vir aqui e vou pôr um ID na minha tabela aqui, chamar ela de dados, que a gente vai selecionar pela tabela de dados. Para cada uma das TRs dela, eu vou percorrer esse conteúdo. Na verdade, essas TRs aqui só podem ser as do Tbody, porque senão eu só quero pegar as que estão aqui dentro, senão eu ia pegar a do Tread também. Então, para todas as tabelas, as TRs do meu Tbody, a gente vai ter aqui uma variável chamada de mostrar, que ela vai começar como false. E aí, se essa mostrar for true no final, a gente vai mostrar essa tabela. Se não, a gente vai ocultar. E aí, como que a gente vai determinar a condição para estar mostrando ou não? Se algum daqueles meus campos de pesquisar lá, eles batem com esse camarada. Então, eu vou vir aqui, vou pesquisar todos aqueles meus TD com a classe de pesquisar dentro da minha tabela. Então, eu vou pegar aqui, antes de ser uma variável, vou chamar ela de TR aqui, que vai receber essa minha TR. Então, eu vou fazer o pesquisar só dentro da minha tabela aqui. E vou percorrer todos os pesquisar. Dessa forma, se eu tivesse 10 colunas para pesquisar, todas que tivessem com essa classe aqui, elas iriam funcionar. Eu chamei de pesquisar, né? É pesquisa. Vou até trocar aqui para pesquisar, para deixar tudo padronizado. Então, se eu tivesse 10 TRs com essa classe, eu ia percorrer todas elas, dentro da minha TR que foi selecionada ali em cima. Aí eu vou vir aqui e vou ver. Aí eu vou pegar o texto, né? Vai ser this.html, como eu estou pegando esse texto. Aí eu vou fazer a mesma coisa, trim to lowercase. E eu vou ver se esse texto, .includes, o meu... eu tenho de pôr aqui texto, underline, td, só para mim poder saber. Se o texto td inclui aquele texto que a gente está pesquisando, lá em cima, ou seja, se dentro desse texto aqui eu tenho aquele outro, a gente vai mostrar essa tabela. Então a gente marca nosso mostrar como sendo true.
E é só isso que a gente precisa fazer, porque se qualquer uma dessas colunas aqui tiver aquele texto, a gente vai marcar nossa variável como mostrar, e aí ela vai aparecer. Se nenhuma delas não tiver aquele texto, ela vai se manter como falso e vai ser oculta a linha lá no final. Vamos ver isso aqui funcionando. Se eu vier aqui a começar a digitar o número 2, só vai mostrar aqueles que tem aquele número 2. Se eu começar a digitar aqui o A, no primeiro A aparece vários, no segundo já filtra só para aquele ali. Aluno, só filtra aqueles que tem aluno. Se eu chamar de teste aqui, só vai filtrar aqueles que tem teste. E aí, independente de qual coluna que tá. Por exemplo, se eu pegar aqui, vou até criar um novo aqui, aluno 11, por exemplo, só para a gente testar. Só para a gente testar aqui, se eu procurar a hora 1, eu tenho tanto esse aqui que apareceu na matéria, igual eu comentei, quanto esse aqui que apareceu só no nome. Ok? Tranquilo esse aqui, pessoal? Ficou com alguma dúvida aí? Tranquilo? Vou fazer o commit aqui. Aí é só pesquisar. E aí, tá lá no nosso função. Então, eu vou postar a videoaula lá para vocês depois, vou postar tudo bonitinho. E aí eu já vou colocar a prova lá para vocês. A prova, vocês vão poder realizar ela até quando vocês voltarem do recesso, ou seja, é até o dia 7, até o dia 8 de janeiro. Então, vocês vão ter quase um mês aí para vocês estarem desenvolvendo ela. Mesmo no recesso, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me chamar e tal, pode postar lá no Classroom, que querendo ou não, pelo menos umas 2 vezes no dia eu vou estar dando uma entrada lá para responder aí. Beleza? Então, a gente vai finalizar por aqui, pessoal. Qualquer dúvida, vocês deixam aí que a gente vai respondendo. Eu vou parar a gravação da aula aqui.